armênio. Nós estamos fazendo, nesse momento, uma cobertura atenta, mas que percebe de maneira muito clara que nós estamos negociando, nós estamos transigindo, nós estamos facilitando uma interpretação que é completamente diversionista. Completamente diversionista. Se a gente for analisar... Eu abri, antes de começar, gente, abri o site da CNN, abri o site da Globo News, eu observo muitas mídias internacionais também, na Espanha, na França, na Inglaterra, observo muito de perto, e é efetivamente alguma coisa completamente discrepante da realidade, o que a gente tem ouvido, e na Europa, de modo geral, eles continuam. Eu não sou contra a solidariedade ao povo ucraniano, porque eu sei que o povo ucraniano morre, um abraço ao Felipe Serrano, o povo ucraniano morre enquanto, eu vou dizer uma coisa muito forte para vocês, que vocês não ouviram em nenhuma mídia, ou se ouviram, eu pelo menos particularmente não ouvi. Enquanto o povo ucraniano morre, os gasodutos que circulam entre a Rússia, a Ucrânia e a Europa são poupados. Enquanto os armênios morreram em Nagorno-Karabakh, os gasodutos do Azerbaijão foram poupados. Então, as vidas humanas, elas são mais desprezíveis para esses senhores da guerra do que os gasodutos e as respectivas e os seus respectivos proprietários e interesses. Entendam dessa forma, porque ainda, pasmem, os gasodutos que são preservados muitas vezes estão nas mesmas linhas nas quais crianças, velhos e famílias, mulheres são mortos por ataques de parte a parte. Então eu quero dizer para vocês que o interesse dessa gente é poupado e as vidas humanas são descartáveis. É como se as pessoas fossem coisas e as coisas fossem mais valiosas do que as pessoas. Então, o rabo abanando o cachorro. É isso que acontece, na realidade. Agora, eu estou dizendo isso para dizer que eu sou solidário ao sofrimento do povo ucraniano, mas a gente não pode entender que o discurso que é franqueado para o povo de modo geral, em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Suíça, enfim, em toda a Europa Ocidental e nos Estados Unidos maiormente, seja justificado, porque eles não estão, tá? Francisco, são situações absolutamente claras em relação à preservação dos gasodutos. Todos esses conflitos, por exemplo, poupam o interesse da indústria de petróleo e de gás. Poupam o interesse da indústria de petróleo e de gás. E não poupam vidas, não poupam casamentos de civis no Afeganistão, não poupam vidas em Mogadíscio. Essa é uma grande realidade, gente. Essa é uma grande realidade. Eu ainda insisto, foram feitos alguns movimentos ao longo da história. É só observar os movimentos das grandes concentrações financeiras do planeta nos últimos tempos foram feitos. Por exemplo, da Península Ibérica em direção aos Países Baixos, dos Países Baixos em direção à Grã-Bretanha, da Grã-Bretanha em direção aos Estados Unidos. E agora eu quero insistir que o que está acontecendo, muito provavelmente, é uma tentativa ou uma disputa por uma reacomodação geográfica dos pontos nos quais operam estes grandes fluxos de capitais, esses grandes mercados de capitais. No mais, há muito diversionismo. Há muito diversionismo. É difícil a gente reiterar, não é? É difícil a gente reiterar que haja uma situação onde nós possamos elencar muito claramente onde está o bem e onde está o mal. Aonde está o mal, ou aonde está a mentira, nós já pegamos. Nós já pegamos que esse discurso aí do Biden, esse discurso do Johnson, esse discurso que tudo que é feito é para poupar a democracia, as liberdades, os direitos civis, isso aí é picaretagem. Isso aí é picaretagem da grossa. Né? Uma coisa é você ter mais simpatia com relação aos valores emanados do Ocidente. Tá? Mas isso aí é picaretagem da grossa. Agora, por outro lado, eu não lhes asseguraria, não é, que há uma luta do bem contra o mal. Que é uma luta do bem contra o mal. Não é? Não, ao contrário, Luciano, se você parar para observar o que eu estou dizendo que eu não chancelo nenhuma versão. Nenhuma versão. Não chancelo. Eu observo e não chancelo nenhuma versão. E, por outro lado, eu vejo muito claramente que o governo do Zelensky é produto de uma situação de interferência estrangeira nos negócios e no interesse do povo ucraniano. Porque quando houve o Maidan, final de 2013 e começo de 2014,
o governo ucraniano era simpático aos interesses da Rússia. Aí vem o Ocidente, capitaneado por Londres, a partir dos interesses que Londres preserva ao capitanear o processo na Europa, mesmo fora da União Europeia, e, junto com os Estados Unidos, promove a tal Revolução Colorida, que alija o governo pró-Rússia e institui um governo francamente pró-ocidental, com propaganda pró-ocidental, com empresas pró-ocidentais, com música pró-ocidental, com cinema, enfim, toda a indústria cultural do Ocidente, dito Ocidente, né? É muito complicada essa definição, mas eles vêm com essa concepção. O Zelensky é produto disso aí. O Zelensky era o Luciano Huck, tá? Um Luciano Huck do ambiente ucraniano. Trabalhava na televisão, humorista e etc, e ganha o governo. Tá claro, gente, que ele foi e é instado por esses interesses para contrariar os interesses da Rússia. Agora, nós não estamos dizendo com isso que o fato de, nesse momento, os russos estarem atacando no território ucraniano pode mudar esse estado de coisas. Por quê? Porque quem defende, o Zelensky, o que ele defende? O Zelensky defende, na realidade, o interesse de grandes grupos oligopolistas. Mas, se ele for deposto, não quer dizer que o governo da Rússia não vá, de alguma forma, também chancelar o interesse desses grandes grupos oligopolistas. É uma questão de observação, tá? Então, eu não vejo que, neste caso, nós possamos estabelecer e cravar, olha, nós temos um mundo dominado por oligopolistas que operam a partir de Washington e Londres. Se esse mundo cai, o mundo que se estabelece no lugar é um mundo onde você tenha uma vantagem conceitual importante, porque esses grupos oligopolistas não operarão mais, eventualmente, a partir do eixo Moscou-Pequim. Eu não acho isso. Tá? Então, eu estou colocando para vocês aqui muito claramente.